Você já imaginou como deve ser viver como um viking? Viver sempre com o desejo de cair em batalha para que a sua alma fosse enviada ao Valhalla, um reino paradisíaco onde os guerreiros derrotados em combate são recebidos como heróis. Lá eles vão se encontrar com seus antigos irmãos caídos, assim como os deuses. E eles vão dividir festas e banquetes por toda a eternidade, aproveitando a beleza e conforto que só um paraíso pode oferecer. Só que se ao invés de ser derrotado em combate, um viking perder a vida longe da sua espada, ou quem sabe por um infarto na sua cabana, vixe, aí já era. Por exemplo, se você for o azarado que infartou, sua alma seria enviada para Helheim, o reino sombrio que é governado pela deusa Hela. Uma das eras mais conhecidas dos vikings é o período em que eles descobriram que metais especiais encantados sempre apontavam para o norte, e com a descoberta da bússola, eles passaram a conseguir atravessar os mares cobertos de neblina que separavam as suas terras da dos ingleses. Com esse salto tecnológico, os vikings passaram a ter a habilidade de simplesmente invadir qualquer lugar na Inglaterra, que não era bem acostumada a ter visitas marítimas na época. Talvez a figura que mais fez estrago nesse tempo foi o lendário rei viking conhecido como Ragnar, responsável por liderar diversas invasões, onde em uma delas ele foi capaz de tirar a vida do próprio rei da Inglaterra e de engravidar a sua esposa de um jeito ali nada legal. Depois de 2 longos meses de luto, a rainha teve que passar a coroa do marido para um sucessor. Ela, primo do antigo rei, foi quem assumiu o cargo. Um dos padres lamenta com a rainha por seu filho com o rei não ter nascido a tempo de se tornar herdeiro, mas a rainha regente comenta que o filho era do rei, do abuso que sofreu de Ragnar. A cerimônia de coroação prossegue e quando o padre vai entregar a espada para o rei, uma pedra dela cai no chão, deixando as pessoas aflitas por isso ser um mau presságio. Alguns meses depois, a gravidez da rainha aposentada se completa e um menino nasce. Isso a deixa preocupada, uma vez que o seu filho seria teoricamente uma ameaça à linha de sucessão de ela. Temendo pela sua segurança, a rainha e seus criados planejam mandar a criança para a Itália. Uma delas coloca no pescoço do bebê um colar com uma pedra das espadas dos reis, a mesma que caiu durante a coroação de ela. Durante longos 20 anos, o segredo da rainha foi protegido, mas depois da sua morte, boatos sobre a existência de um herdeiro legítimo do trono começaram a circular pelo reinado, algo que incomoda ela. Para consolidar o seu poder, ela faz um acordo com o rei do país de Gales, se comprometendo com a sua filha Morgana. Ela chama a atenção de um nobre, Lord Egbert, confrontando ele sobre ser uma das pessoas que está espalhando os boatos. Egbert diz que isso foi algo que a rainha contou a ele em seu leito de morte e que deve ser levado em consideração. Isso irrita ela, que condena o Lorde por conspirar contra o reino e manda ele para a prisão. O rei só vai ser capaz de acabar com esse perigo quando Morgana tiver um herdeiro. Mais tarde, o rei se reúne com alguns capangas na prisão para acabar com a vida do Lorde, mas ao chegar lá, eles encontram só uma cela vazia. Isso porque, utilizando suas conexões, Egbert cobrou alguns favores e foi levado para um barco na calada da noite, onde ele se encontrou com a tripulação de Ragnar. Os vikings partem com o Lorde para sua terra natal, trocando das velas para os remos quando vão se aproximando. Quando eles chegam, um olheiro toca o berrante e chama a atenção dos moradores da vila. Todos param o que estão fazendo e correm para a praia receber os bravos guerreiros. Ao ancorar, eles são recebidos e abraçados pela população, que comemora o sucesso da sua jornada e os tesouros que trouxeram. Um jovem chamado Einar chega a cavalo e acena para Ragnar, que o introduz como seu filho. Ele se apresenta para o inglês que eles trouxeram. Einar fica encarregado de ensinar os costumes vikings para o Lord Egbert, e em troca ele deve ensinar a sua língua e criar mapas para facilitar as invasões dos vikings na Inglaterra. No dia seguinte, Einar leva Egbert para caçar, tentando se mostrar com seu gavião, mas ele acaba passando vergonha e não consegue pegar o pato. O inglês se impressiona com o outro gavião que aparece e pega a presa que Einar não conseguiu. Einar se enfurece e vai atrás do responsável, encontrando um escravo que estava treinando seu pássaro. Ele não acredita que o homem tenha treinado a ave sozinho e acusa ele de ter a roubado. Na discussão, Einar chuta um homem no peito e em resposta o escravo manda sua ave o atacar. O pássaro arranca um dos seus olhos e o Lorde diz que o escravo deveria pagar com a vida, mas Einar discorda da sua ideia, falando que Ragnar vai decidir o futuro do rapaz. Quando eles estão jantando, Einar conta para Ragnar sobre o ocorrido e o pai toma as suas dores. Ele diz que o escravo precisa ser punido e Einar vai até ele.
arrancando o colar de seu pescoço e jogando ele no chão. Eles são interrompidos pela feiticeira Catella, que lembra Ragnar que não se pode tirar a vida de um escravo dessa forma, ou eles vão sofrer com a maldição de Odin. Ragnar então decide que ele não vai perder a sua vida pelas mãos de um homem, mas pelo próprio oceano. Ele ordena que o escravo seja amarrado a um poste para se afogar com a maré alta. Lord Egbert nota o pingente do rapaz e o pega. O jovem é levado até a praia, onde é amarrado, e a feiticeira diz que se for a vontade de Odin, ele vai parar a maré. Já os vikings estão seguindo com as punições, sendo a vez de uma mulher que seria punida pela sua infidelidade. Ela é presa a uma estrutura de madeira com as suas mechas sendo pregadas. O seu marido joga machados nela, e se ele cortar apenas o seu cabelo, ela é inocente. Mas se ele acertar, ela é culpada. Ele arremessa 2 machados e acaba errando. Se o marido errar todos, ele é quem vai ser punido pela falsa acusação. Einar se enfurece com a cena e entra no meio, tirando o machado da mão do cara e jogando ele mesmo. Com 3 arremessos perfeitos, ele corta as mechas da mulher e ela é inocentada. Aproveitando a comoção que isso gerou, Lord Egbert sai de fininho e vai até a praia, se encontrando com o jovem escravo. Ele pergunta onde o garoto conseguiu o colar e explica que foi dado pela sua mãe. Ele também fala que foi capturado pelos vikings quando estava sendo transportado por um navio inglês até a Itália. O Lorde então o reconhece e passa a incentivá-lo a sobreviver à noite, para ganhar a sua inocência. Ele começa a pedir ajuda a Odin, e para surpresa de todos, o clima começa a mudar do nada. Odin responde o chamado do jovem, que é atingido por um vento tão forte que chega a abrir as portas do salão comunal. Einar percebe que algo está acontecendo e vai até a praia, onde encontra o Lorde ao lado de Eric, o jovem que estava amarrado. Eles explicam que Odin respondeu o chamado do garoto e, pela vontade do deus, Eric ganha sua liberdade. Mais tarde, o Lorde inglês se reúne com os vikings e conta sobre a frota da princesa Morgana, que está sendo transportada para o seu casamento. Ele conta que ela daria um excelente valor de resgate, já que o rei depende do casamento para segurar o trono. Assim, Einar fica encarregado dessa missão. Já Eric está conversando com a feiticeira, que o presenteia com um colar em formato de peixe feito de metal celestial, que tem o poder de sempre apontar para o norte, mesmo em meio à neblina. Basicamente uma bússola. A feiticeira diz que Eric vai se encontrar com uma mulher que vai se apaixonar por ele, mas ele não acredita, não entendendo quem amaria um escravo. No navio, a caminho da Inglaterra, Morgana está irritada, triste com a ideia de ter que se casar com ela, algo que não queria. Mas isso precisa ser feito pelo bem do seu reino. Um dos tripulantes nota um barco viking se aproximando. Lá, Einar explica para seus companheiros que não devem atacar a princesa, porque ela é o tesouro que estão indo roubar. Os barcos se acoplam e os vikings invadem a bordo do navio inglês, e uma batalha começa. Os vikings derrotam os ingleses e levam Morgana para o seu barco. Einar, ao ver a mulher, fica fascinado e se apaixona, dizendo que vai acabar desistindo de devolver ela para ela. Virou até um trava-língua. Em resposta, a mulher cospe em seu rosto, mas isso não o faz desistir. Logo, eles retornam para sua terra, com Einar alegrando o povo fazendo acrobacias nos remos do barco. Quando o ancoram, Ragnar vai até eles curioso para ver Morgana. Ela tá bem perturbada com a situação e ameaça tirar a própria vida se alguém encostar nela, o que faz os vikings rirem. Einar tenta agarrá-la, mas é mordida. Ragnar ri, e Einar desconta a sua irritação dando um soco em Eric. Os vikings deixam Morgana ficar no barco como refém. E mais tarde, quando estão festejando, Ragnar percebe que Einar ainda tá bravo. Ver o filho triste faz o rei dos vikings acabar deixando ele ir atrás de Morgana. Einar fica feliz com isso e vai até o barco, invadindo a sua cabana. Novamente, a garota o ameaça com sua vida, mas isso não para ele. Einar avança na mulher, forçando seus beijos, mas é interrompido por Eric, que entra na cabana e dá um socão bem dado, fazendo o cara cair durinho. Eric se oferece para salvar Morgana e ela aceita fugir com ele. Eles vão para um barco roubado e tentam escapar até a Inglaterra. Por conta da falta de experiência, eles navegam até o fim da noite, e mesmo assim são facilmente alcançados pelos vikings. Sem muito o que fazer, Eric decide se esconder na névoa, utilizando seu peixe para se orientar. Sem esse equipamento, um dos barcos dos vikings acaba batendo, e Ragnar cai no mar, sendo resgatado por Eric, que o pega como refém. Einar tenta convencer os seus companheiros de irem atrás deles, mas os outros se recusam,
temendo acabar naufragando por causa da névoa. Isso permite que o grupo fuja, se escondendo em uma ilha. Lá, Eric, que também se encantou com a mulher, confessa o seu amor por Morgana, mas ela, por mais que tenha interesse, diz que seu amor é impossível, já que ela foi prometida para ela. Os dois só poderiam ficar juntos se o rei desistisse de se casar. Eric pergunta se isso é uma promessa e coloca seu colar no pescoço dela como um lembrete. Depois de mais alguns dias de viagem, eles finalmente chegam na Inglaterra e se encontram com ela. Eric traz consigo a futura rainha e o rei dos vikings como prisioneiro, sendo muito bem recebido pelo rei por conta disso. O rei ordena que Morgana seja levada até a capela para se preparar para o casamento. Enquanto isso, ele convida os demais para se divertirem com a execução de Ragnar. Nada como bom e velho entretenimento da Idade Média. Na capela, ela se encontra com um padre que estava presente quando a pedra foi dada a Eric e conta para Morgana a história desse colar. Ragnar é levado até um poço onde lobos famintos são deixados. Ela entrega uma espada para Eric e dá as honras de tirar a vida do homem que tinha o escravizado. Quando se aproxima, Ragnar implora para que Eric permita que ele morra com uma espada em mãos, e por ter aprendido os costumes dos vikings, ele entende que é para que Ragnar possa morrer em combate e ir para Valhalla. Eric corta as suas amarras e entrega a espada para Ragnar. Armado, Ragnar pula sem medo no poço. Na capela, ao ouvir toda a história do padre, Morgana se dá conta de que Eric é irmão de Einar, e ele tinha entregado o próprio pai para ela. Por ter tido compaixão com Ragnar e ter dado uma espada para ele, ela decide que Eric deve sofrer com o mesmo destino. Ele tá pronto para fazer isso quando é interrompido por Morgana, que diz aceitar ser sua noiva se ele poupar Eric. Assim, o rei acaba só cortando uma de suas mãos. Na vila dos vikings, Einar tá revoltada, querendo invadir o reinado de Ela para vingar Ragnar e roubar a mulher para si. Só que para isso eles vão ter que descobrir como atravessar pela névoa, algo que só Ragnar sabia. Para sua surpresa, Eric aparece se oferecendo para ajudar, dizendo que tem uma maneira de levar Einar até ela. Usando a bússola da feiticeira, que deve ter dado uma igual para Ragnar no passado, Eric guia os vikings pela névoa até a costa da Inglaterra, onde eles invadem. Os vikings levam com eles um ariete feito com um tronco de madeira com rodas acopladas. Em grupo, eles avançam em direção ao castelo. Conforme se aproximam, eles começam a serem vistos pelos camponeses, que saem correndo em desespero para avisar da invasão. Eles fogem para o castelo, onde se escondem dentro das muralhas protegidas. As pontes elevadiças são levantadas e o castelo se prepara para a defesa. Depois de um tempo, o exército dos vikings chega até o castelo, e ela assiste o desenrolar da batalha de uma janela. Os defensores se ajeitam nas muralhas com catapultas e arcos. A batalha se inicia, com os vikings avançando o ariete enquanto os ingleses arremessam pedras e flechas. Eles chegam com o tronco até o portão, estourando ele como se fosse de papel. Usando a madeira de ponte, os vikings invadem a fortaleza do castelo, avançando até serem parados por um segundo portão. Os vikings e os ingleses começam a trocar tiros de flechas, enquanto outros vikings arremessam machados nos portões. Einar corre até ele e usa os machados para escalar a estrutura, chegando até o mecanismo e abrindo o portão. Os vikings então invadem a parte mais profunda do castelo, e os ingleses começam a ser derrotados. Usando a invasão de distração, Eric, que tinha se escondido no castelo, vai atrás do rei e consegue encurralá-lo. Os dois brigam, e Eric acaba arremessando o rei dentro do Poço dos Lobos. Depois disso, ele planejava ser o primeiro a chegar em Morgana, mas sem que ele imagine, Einar também tinha se preparado para fazer o mesmo. Usando os equipamentos de escalada, ele sobe a torre em que a futura rainha estava se escondendo, invadindo o lugar pela janela. Ele tenta tomar a mulher para si, mas é rejeitado por Morgana, que diz ter sentimentos por Eric. Revoltado, Einar diz que vai tirar a vida de Eric na frente dela, e que depois disso eles vão ficar juntos. Ele pega a mulher pelo braço e começa a arrastá-la pelo castelo. No caminho, Morgana tenta argumentar com o viking, dizendo para Einar que ele e Eric são irmãos, filhos de Ragnar. Ela conta para ele a história da pedra no seu pescoço, mas o viking não acredita nela. De longe, Eric nota que Morgana está sendo levada por Einar e corre na direção deles. Quando os alcança, ele e Einar começam a lutar. Os irmãos disputam na espada, trocando golpes de igual para igual, sem ninguém acertar. Parece que a briga vai se manter assim para sempre, mas em um golpe inteligente, Einar consegue quebrar a espada de Eric, deixando ele vulnerável. Einar tá pronto para dar o golpe final, mas quando ele encara o rosto do irmão, algo dentro de si o diz para ele parar.
e ele realmente para o seu ataque. No seu momento de distração, Eric pega um dos pedaços quebrados da sua espada e enfinca no irmão. Eric tinha atacado por reflexo, imaginando que daria um golpe ao mesmo tempo que receberia outra. Mas depois que aconteceu, ele percebeu que Einar tinha parado. Confuso, Eric se questiona por que Einar tinha feito aquilo e parado seu ataque, se sentindo culpado por ter continuado. Sem dar a ele uma resposta, Einar tenta se esticar para alcançar a sua espada caída, mas não consegue fazer isso por conta da dor que está sentindo. Em um último ato desesperado, Einar procura os olhos do irmão, que entende a sua vontade e pega a espada para ele. Segurando a arma, o Viking então se levanta, gritando por Odin e permitindo que o ferimento se abra, fazendo com que ele caísse já sem vida em seguida. Os seus companheiros que tinham terminado de conquistar o castelo chegam lá e carregam o corpo de Einar. Ele é levado até a praia, onde é feito um funeral viking com flechas em chamas sendo atiradas no barco, permitindo que ele seja enviado a Valhalla. No funeral, Morgana e Eric se aproximam, aqueles que se tornaram os próximos rei e rainha da Inglaterra. E essa, meus amigos, foi a história do filme de 1958. Vikings, os Conquistadores. Se você gostou, assiste esse vídeo que tá aparecendo na sua tela agora, que eu tenho certeza que você também vai adorar. Te vejo lá.